mais uma live da ABRAT, um projeto da Escola Nacional da Advocacia Trabalhista, e hoje com a participação dos diretores executivos da escola, Otávio Pinto e Silva e Carla Patrícia Souza, porque nós estamos recebendo o Dr. José Vieira de Freitas Filho, procurador do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e que foi eleito agora no dia 15 de maio de 2000, que tomou posse agora no dia 15 de maio de 2020 como presidente da ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, uma associação importantíssima na defesa dos direitos sociais, do Estado Democrático de Direito, que sempre fez um trabalho de parceria muito importante com a ABRAT e também com outras associações e outras entidades trabalhistas. Então, temos a honra e o prazer de receber aqui o presidente da ANPT, que já se declarou um feminista, conversando comigo uma vez, se declarou um feminista, tem uma mulher na vice-presidência e que faz questão, inclusive, de fazer a assinatura de todos os ofícios, de toda a documentação da ANPT, em conjunto com a vice-presidenta da ANPT. Isso nos orgulha muito, chama muita atenção, porque a ABRAT é uma entidade feminista, viu, José Antônio? A ABRAT é uma entidade feminista, nossos eventos, nossas lives, não tem live na ABRAT, não tem evento na ABRAT, se não tiver a necessária equidade de gênero. Nós tomamos esse cuidado muito grande, precisamos estar sempre chamando a atenção das questões, uma entidade que tem duas mulheres à frente, a presidente e a vice-presidente são mulheres. Eu estou na presidência agora, junto com a colega de Goiás, a doutora Arlete Mesquita, e a diretoria também composta mulheres em cargos de liderança. Então, realmente, isso é algo que nos chama muita atenção desde que conversei com você, vou lhe chamar assim, desde que conversei com você, tão logo o resultado das eleições da ANPT e da sua posse. Seja muito bem-vindo. Queremos muito continuar com essa parceria, uma parceria extremamente importante que vem acontecendo ao longo dos anos e com efeitos muito produtivos, efeitos muito positivos nessa parceria. E desde a sua posse temos conversado quase que diariamente, porque são tantas modificações que aconteceram e que precisamos de uma atuação conjunta e você, à frente da ANPT, a ANPT sempre com uma deferência muito grande com a ABRAT, nos convidando para participar de notas conjuntas, de campanhas conjuntas. Então, é um prazer muito grande receber você aqui nesse projeto da escola. Vai ser um bate-papo informal, porque queremos lhe ouvir, nós estamos aqui para falar, queremos lhe ouvir, e para darmos o pontapé, se você puder falar com a gente sobre a nota que assinamos em conjunto, né, a nota contrária ao veto presidencial em relação ao auxílio emergencial, e que foi feita uma campanha, inclusive, onde a ANAMATRA, o SINAIT e outras entidades também estão juntas. Então, gostaríamos de ouvir sobre isso e fique muito à vontade, estamos num ambiente aqui de colegas, advogados e advogadas trabalhistas, com certeza procuradores e procuradoras do trabalho estão acompanhando, já sei que a doutora Silvana Valadares está aqui, a responsável por essa nossa aproximação, essa nossa apresentação logo após a eleição da ANPT. Então, a palavra está com você, fique à vontade, gostaríamos muito de ouvi-lo e seja muito bem-vindo. Alessandra, muitíssimo obrigado. De fato, no primeiro contato que tivemos, eu fiz referência a essa condição feminista, mas devo confessar que existem divergências, né, doutrinárias acerca da possibilidade de um homem se declarar legitimamente feminista. De modo que, para agradar a todas e todos, vamos dizer que aqueles que não reconhecem a possibilidade de que um homem seja feminista, que eu sou um homem que trago introjetada na alma a ideia da paridade de gênero como um corolário da igualdade constitucionalmente erigida à condição de princípio. Havia de minha parte o desejo de te seduzir,
mas eu não teria falado se de fato não acreditasse no que falei, certo? Minha caríssima presidenta, caríssima Carla Patrícia Souza, caríssimo Otávio Pinto e Silva, diretor executivo e diretor executivo da Escola Nacional da Advocacia Trabalhista. Quero inicialmente saudá-los como minhas anfitriãs e meu anfitrião, e em seu nome saudar a ABRAT e todos os advogados e advogadas trabalhistas do Brasil. Cumprimentos que acompanham esta live. Muito obrigado pelo interesse que demonstram, com o qual distinguem a ANPT. É uma honra estar aqui e poder falar, não propriamente em nome do Ministério Público do Trabalho, mas pelos procuradores e procuradoras do trabalho de todo o país que nas urnas me elegeram, no último dia 5 de maio, o presidente da associação que os congrega. A nova diretoria da ANPT tomou posse no dia 15 de maio. O ritmo de trabalho tem sido vertiginoso. Registro, por exemplo, que em apenas um mês de mandato, a ANPT já subscreveu autônoma ou conjuntamente 7 notas públicas. A maior parte contrária às sucessivas tentativas de desregulamentação do direito do trabalho. E após um pouco mais de 3 décadas de promulgação da dita Constituição Cidadã, a ANPT teve até que subscrever, no âmbito da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público Nacional, uma nota em defesa do Estado Democrático de Direito. Por mais surpreendente que isso possa ser, nós tivemos que nos colocar em defesa da democracia, que pressupõe independência dos poderes, independência do Ministério Público, bem como, em atenção às disposições constitucionais pertinentes, a harmonia, um diálogo profícuo entre as autoridades e instituições constituídas. A fração majoritária e desvalida da população não está interessada em disputas por nichos de poder, competências, atribuições. Ela deseja respostas firmes, imediatas, de quem possa mais prontamente garanti-las. Então, a supremacia do interesse público não é garantida por essas disputas inócuas de poder, atribuições e competências. E eu me lembro bem, ainda era servidor público, quando a OAB lançou uma campanha dizendo que sem advogado não há democracia. É preciso estar claro que a justiça se faz com juízes, juízas, procuradoras, procuradores, advogados, advogadas, públicos ou privados, defensores públicos, defensoras públicas, né? Então, sem justiça não há democracia. E na defesa da democracia, nós precisamos assegurar a voz firme e combativa dos advogados e das advogadas brasileiras. E a gente não pode esmorecer na defesa da democracia em respeito à memória dos muitos que, para que ela se tornasse uma realidade entre nós, sangraram, sucumbiram ou prantearam seus mortos. Saibam, Alessandra, Carla e Otávio, que a minha participação nesta live, apesar da atribulada agenda associativa, deve-se à enorme deferência que eu tenho à advocacia e principalmente à advocacia trabalhista. E ao reverenciar a advocacia, principalmente a trabalhista, eu me sinto também verdadeiramente prestigiando a própria democracia. Eu também não poderia perder a oportunidade de divulgar o belíssimo trabalho que meus colegas procuradores e procuradoras do trabalho vêm realizando, sobretudo no enfrentamento dos impactos da pandemia nas relações de trabalho. Se me permitem, eu gostaria de fazer uma nota, eu também não quero perder essa oportunidade. Há poucos dias eu publiquei nas minhas redes sociais uma declaração e gostaria de ter a oportunidade de publicizá-la também aqui. É triste um país que não respeita seus mortos e suas famílias enlutadas. A sonegação ou falseamento de dados relativos às vítimas fatais da Covid-19 é, antes de tudo,
um flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana, que, em atenção à memória dos que se foram e à dor dos sobreviventes, não se esgota com a morte. Muitíssimo obrigado pelo convite, eu estou à integral disposição e já passo a nota conjunta do veto. O que aconteceu? Nós nos deparamos com um veto presidencial oposto à iniciativa, à louvável iniciativa legislativa de especificar o rol de beneficiários do auxílio emergencial. Né? O presidente vetou a iniciativa legislativa, ao nosso ver, ferindo a Constituição da República, que impõe um estado de absoluta inclusão social, que se refere à redução da pobreza, da marginalização, se contrapõe às desigualdades sociais e regionais, sob argumentos que juridicamente não se sustentam. Por exemplo, que a especificação não era exauriente. Mas a especificação não se pretendia exauriente. E se o presidente entendia que a especificação não era exauriente, em vez de vetá-la, deveria se valer da sua própria iniciativa para um projeto posterior ampliá-la ainda mais. O que não se pode aceitar que um veto que revela absoluta insensibilidade social deixe trabalhadores como os catadores de material reciclável, manicures, pedicures, artistas, motoristas, ambulantes, sem uma renda básica, por força da qual o Estado vai cumprir o seu papel de assegurar a todas e todos o mínimo existencial. Foi uma honra ter tido a oportunidade de contar com o apoio da ABRAT nessa iniciativa e também com o apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, o Sindicato Nacional. Em seguida, nós lançamos, para fazer a mensagem chegar de fato, efetivamente, à sociedade, nós lançamos uma sequência de cards que foram publicados, estão sendo ainda publicados nas redes sociais, e nessa campanha, com o mote #Derrubem o Veto, nós contamos também com a adesão da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Então, quero saudar a ABRAT pela adesão, agradecer muitíssimo e dizer, minha caríssima presidenta, que o mote é resistir. Eles não nos vencerão pelo cansaço. Parafraseando nosso querido poeta, eles passarão, todos, até o vírus que está a nos afligir. Nós somos passarinhos, vocacionados para grandes voos. Que fala magnífica! Já temos aqui, inclusive, várias manifestações com vários corações no Facebook em relação à sua fala de defesa do Estado Democrático, de defesa da resistência, e realmente é isso, nós precisamos resistir. Eu vou passar para a Carla agora, para ela poder fazer as considerações e para a gente dar continuidade nesse bate-papo. O som, Carla. Agora sim, doutor José Antônio, muito obrigada pelo seu sim, pela sua disponibilidade, pela doação desse tempo para esse projeto que é tão importante para a ABRAT, que é o nosso projeto da escola, de levar para toda a advocacia e para todos e todas esse diálogo com temas tão importantes e tão valiosos neste momento que nós estamos vivendo. E partindo da frase que você colocou, que triste é o país que não respeita seus mortos, que não chora pelos seus mortos, é igualmente triste ver um país que negligencia com a saúde dos seus trabalhadores. E é nesse ponto da saúde, da segurança das relações de trabalho, que eu quero ouvir,
né, do senhor, eu quero ouvir de você a questão que nós vivemos, aliás, que nós pudemos acompanhar, estamos acompanhando, que é uma tentativa de inserir na medida provisória um texto que é muito caro para nós, que é a questão dos intervalos, das pausas térmicas em trabalhos no frigorífico. E nós sabemos que os frigoríficos, isso está aí noticiado nas mídias, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui em Mato Grosso, nós temos números alarmantes de contaminados pelo Covid, de empregados, trabalhadores nos frigoríficos contaminados. E aí nós assistimos uma tentativa, né, de supressão, mais um retrocesso em um período em que a saúde do trabalhador está sendo muito mais vulnerável a esta pandemia, e nós queremos ouvi-lo sobre isso. Carla, muito obrigado. Nós vivemos um período muito difícil da história nacional. E no âmbito da atuação do Ministério Público do Trabalho, a gente verdadeiramente tem enfrentado tentativas sucessivas, não apenas de desregulamentação, mas verdadeiramente de desconstrução, né? Nada obstante, o Estado democrático de direito, seja quanto à nossa República, um Estado democrático de direito constitucionalmente compelido à efetivação do ideário da justiça social. Em verdade, a medida provisória 927, porque foi nela que o deputado relator tentou enxertar a modificação ao artigo 253 da CLT, que dispõe sobre os chamados intervalos térmicos ou pausas térmicas. A medida provisória foi editada para a implementação de medidas de enfrentamento dos impactos da pandemia. Nada obstante, o deputado relator, contrariando a Constituição da República, vem insistindo em inserir na medida provisória matérias estranhas aos propósitos da edição, algumas já enfrentadas e superadas, né? Nessa perspectiva a qual já me referi, de desregulamentação ou mesmo de desconstrução do direito do trabalho, que, se não obstada, levará à diminuição do alcance de direitos trabalhistas, sem sequer se preocupar com a garantia do emprego, ou seja, flexibiliza o mais possível, mas não garante, apesar disso, o próprio emprego. Cogita-se de redução do valor das indenizações resultantes do rompimento do contrato de trabalho, aumentam-se os riscos à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras e fragiliza-se muito claramente a representatividade sindical, com uma cada vez mais acentuada prevalência de acordos meramente individuais. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de rememorar lições que aprendi no limiar da minha formação jurídico-trabalhista. A Constituição reconhece os acordos coletivos e as convenções coletivas como fontes formais do direito do trabalho, mas na perspectiva de melhoria das condições de trabalho. A Constituição muito claramente veda o retrocesso social. E eu aprendi que flexibilização não é sinônimo de desregulamentação, que só poderia acontecer nos casos aos quais a Constituição expressamente se refere e sempre sob tutela sindical. Então, essa tentativa de tirar o protagonismo das entidades sindicais nas negociações de direitos trabalhistas é uma coisa que me incomoda, talvez até mais como cidadão do que como procurador do trabalho, porque estou convencido de que, se você retira a tutela sindical, você deixa de garantir o equilíbrio
que é preciso garantir para que os trabalhadores efetivamente sejam tutelados. Ainda agora, e nós lançamos contra essa tentativa de inserção dos denominados jabutis, na medida provisória 927, é uma expressão que eu não uso, mas eu estou me sentindo muito à vontade aqui, estou me sentindo na sala dos advogados trabalhistas, né? E dialogando com amigos e parceiros, são os famosos jabutis. E nós já lançamos, no âmbito do Fórum Interdisciplinar de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social, do qual a ABRAT faz parte, e a NPT é a secretária executiva atual do Fórum, nós já lançamos 2 notas públicas contrárias a esses enxertos. E, mais recentemente, a NPT, sozinha, lançou uma cujo objeto era a tentativa de modificação do artigo 253 da CLT. Convencida que estava de que o tema era muito caro, nós temos um projeto capitaneado por colegas do sul do país, Sandro Sardá, Priscila Dib e Lincoln, que tem exatamente o escopo de preservar a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do setor frigorífico. São 500 mil cidadãos expostos já a temperaturas, perdoe-me, bastante nocivas à saúde. E se a proposta não fosse derrubada, apenas 5% desses trabalhadores ficariam adequadamente tutelados. Não é preciso muito esforço interpretativo para chegar à conclusão de que as temperaturas aos quais esses trabalhadores, de um setor que é um dos que mais geram doenças ocupacionais no Brasil, as temperaturas às quais a CLT se refere já são muito nocivas à saúde e se pretendia restringir a proteção aos expostos a menos do que 4 graus na escala Celsius. Isso verdadeiramente era um absurdo, então a NPT empenhou-se o mais possível, publicou a nota, inaugurou uma campanha, essa campanha repercutiu significativamente na imprensa, a regional latino-americana da União Internacional de Trabalhadores da Alimentação e Afins aderiu à campanha, aderiu ao abaixo-assinado, nós fizemos um abaixo-assinado, coletamos mais de 1.000 subscrições em apenas 3 dias e a regional latino-americana dirigiu uma carta ao presidente da Câmara dos Deputados dizendo que reagiria caso a proposta avançasse. E o relator acabou excluindo esse enxerto do parecer da medida provisória e nós temos, por hora, uma vitória a comemorar. Nada obstante, nós conheçamos todos o vai e vem do processo legislativo nacional, né? Mas pretendemos que, pelo menos em relação às pausas térmicas, eu não sei se há cidadãos e cidadãs não especialistas nos acompanhando, nós estamos falando de pausas de 20 minutos a cada 1 hora e 20 minutos trabalhados, absolutamente essenciais à preservação da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do setor frigorífico. Então, a NPT está atenta, sabe que pode contar com a ABRAT e outros parceiros institucionais e nós não vamos esmorecer. Estamos atentos à movimentação legislativa. Muito bom ouvi-lo e muito mais ainda em ver essa atuação do Ministério Público do Trabalho e eu só quero, para fechar esse tema, ilustrar porque o objetivo, né, dessa proposta era que apenas os trabalhadores que estivessem submetidos a uma temperatura de abaixo de 4 graus teriam direito a essa pausa. Então, não precisa de muito esforço para imaginar o prejuízo à saúde dos trabalhadores e também os efeitos que gerariam para o órgão previdenciário, né? Porque certamente seriam trabalhadores que iriam adoecer e, portanto,
estariam aí sujeitos, né, ao afastamento do trabalho. E realmente é triste, né? Vou repetir, preciso repetir, é triste um país que não respeita os seus mortos e muito triste um país que não respeita, que não cuida da saúde dos seus trabalhadores. Muito obrigada pelas suas falas. Carla, e se você me permite, eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: é impressionante como o Estado brasileiro, chamado a proteger seus cidadãos e cidadãs, obviamente os mais desvalidos, aponta os custos dessa proteção, né? Vive alardear que os nossos pobres custam muito. E sem nenhuma conotação política em sentido estrito, mas é uma constatação, está nos anais da nossa história, o Estado não demonstrou igual resistência nas diversas vezes em que teve que salvar, por exemplo, o sistema financeiro, as instituições bancárias. Então, eu vejo com muita tristeza esse discurso de que benefícios sociais, que a tutela dos trabalhadores custam muito. E, na verdade, a gente sabe que o patrimônio maior de um Estado que se pretende converter-se em nação é o seu povo, né? Então, mas tudo, a gente vai resistindo, né? Imbuídos de nobres propósitos e oxigenados pela certeza de que nós estamos do lado bom da força. Exato. Obrigada. Bom, muito obrigada, José Antônio. Assim, eu, como estou acompanhando aqui pelo Facebook, está lotado de gente querida aqui. Aronatra, que é a Associação Rondoniense de Advogados Trabalhistas, Jorge Lima, da Bahia, Larissa Matos, que é da escola, e ontem fez uma live maravilhosa aqui também conosco. A Silvia Burmeister, ex-presidente da ABRAT, Elise Correia, presidente da Associação do Distrito Federal, Luiz Gomes, do Rio Grande do Norte, Marcondes Oliveira, de Pernambuco, e o Marcondes Oliveira colocou uma mensagem interessante aqui, dizendo: o direito do trabalho clama pela união de todas as entidades a ele vinculadas. O grito é único, mas de todos, não ao retrocesso. E a gente tem visto resultados, né, José Antônio, dessa mobilização conjunta ali daquelas entidades do FIJ, das entidades trabalhistas. Está ruim, mas podia estar muito pior se não fosse essa mobilização que nós estamos fazendo e os jabutis colocados, né, o contrabando legislativo, tanto na MP 927 como também na MP 936. A 936 deve estar sendo votada agora no Senado Federal, e a NPT, junto com a ANAMATRA, a ABRAT, SINAT, fizeram um trabalho para que os jabutis não fiquem, né, porque pegaram legislação que estava na extinta MP 905 e trouxeram tanto para 927 como para 936, e a 927 hoje não foi votada, né? A sessão foi encerrada e ficou para terça-feira da semana que vem. E em relação a essa questão dos frigoríficos, né? Da pausa nos frigoríficos, eu outro dia até coloquei uma postagem sobre isso, e eu conclamei as pessoas não, principalmente os parlamentares, né? Que assistam o documentário Carne e Osso da Rede Brasil. Sim. Porque se assistir aquele documentário, o parlamentar que assistir aquele documentário e que permanecer com a ideia de que não precisa ter intervalo, pode sair da categoria de ser humano. Porque é um documentário extremamente forte, um documentário real, que é feito em tempo real, e é muito importante que o parlamento assista aquele documentário e tantos outros que aparecem por aí. Eu vou passar agora a palavra para o Otávio. Alessandra, você me permite? Claro. No abaixo-assinado, nós usamos o site Avaz, né? E no abaixo-assinado, nós colocamos, inclusive, um link para esse documentário ao qual você se referiu. Inclusive, eu mesmo abri
abri mesmo. Fui eu que entrei no site e abri como presidente da ANPT o abaixo-assinado, que acabou contando com mais de 1.000 adesões. E foi interessante que depois da adesão da regional latino-americana, começaram a pipocar assinaturas dos países latino-americanos, né? E eu disse o seguinte, olha, se essa proposta passar, o cenário previsível é o descrito nesse documentário. Exatamente. Pode acessar. E aí as pessoas interessadas puderam acessar o documentário Carne e Osso. Foi uma produção de 2011. Isso. Vejam como as coisas demoram a evoluir no nosso país, né? Estamos aqui a demonstrar a possibilidade de um cenário descrito há 2 décadas. Não, perdão, há quase uma década. E o que chama a atenção é que um documentário de 2011 não tenha sido visto pelos parlamentares. E mesmo assim estão insistindo, né, na ausência desses intervalos, mas nunca é tarde. E o curioso é que eu coloquei, foi até no Instagram, e eu tive algumas pessoas me pedindo para poder encaminhar um link que queriam assistir, e eu encaminhei para algumas pessoas também pelo privado. Então, realmente é importante. Eu vou passar agora para o Otávio, para poder dar continuidade ao nosso bate-papo. Perfeito, Alessandra. É exatamente isso, é um bate-papo. Quero também agradecer, como já a Carla e a Alessandra falaram, viu, Zé Antônio, a sua disposição em participar aqui desse diálogo com a advocacia trabalhista brasileira. E o tema que a gente propôs para esse nosso debate era justamente você poder trazer um pouquinho a experiência do Ministério Público do Trabalho em ações que visam combater os efeitos dessa pandemia. E eu tenho visto, reparado aí, está até no site do MPT, né, uma série de ações que têm sido buscadas pelos procuradores do trabalho, seja por meio de acordos feitos em ações judiciais, seja pela celebração de TACs, termos de ajustamento de condutas, onde justamente o que se busca é uma destinação social a verbas que venham a ser obtidas. Eu vi aqui, tem ali no site do MPT até um destinatômetro, né? Dizendo para onde vão os recursos obtidos com esses acordos e tudo. O que me parece uma medida muito interessante. Eu vi que tem máscaras que foram compradas, respiradores, quer dizer, uma série de providências tomadas, testes para poder fazer o teste. Acho que isso é fundamental, a gente saber se o trabalhador é ou não é portador do vírus, né? Então, essas questões estão mostrando uma atuação do Ministério Público nessa linha. Queria que você pudesse comentar um pouquinho. Eu vi aqui, por exemplo, até tem uma notícia, não sei se você já conheceu, aqui em São Paulo, na 15ª região, o Ministério Público do Trabalho discutindo a possibilidade de, com esses recursos, financiar projetos de pesquisa que são da FAPESP, da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, projetos selecionados pela FAPESP que podem receber recursos por essa via institucional do Ministério Público. Podia comentar um pouquinho disso para a gente? Com muito prazer, porque eu tenho dito, eu acho que como presidente da entidade de classe, eu tenho o direito de me ufanar, né, do orgulho de presidi-la, porque não por supostos atributos meus, mas pela excelência do trabalho que os colegas que nas urnas me legitimaram vêm realizando. Diante da crise econômica que nós já vimos atravessando e que foi particularmente agravada com a pandemia, a sociedade precisava de firmeza e de resolutividade. E as procuradoras e os procuradores do trabalho, eu costumo dizer, agigantaram-se, verdadeiramente agigantaram-se, têm se mostrado à altura da legítima expectativa
da sociedade, né? Com o apoio de servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, terceirizados e terceirizadas, e mediante trabalho remoto, as procuradoras e os procuradores têm envidado seus maiores esforços na defesa da saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores. E isso é muito concretamente demonstrado, Otávio, com essa reversão direta de bens e recursos a ações, programas e projetos de enfrentamento da pandemia. Nós começamos esse trabalho em março. Em pouco tempo, nós já atingimos hoje a cifra dos 241 milhões de reais em bens e recursos revertidos diretamente a essas ações, iniciativas e programas. E os colegas têm sido muito criativos, mas, ao mesmo tempo, muito responsáveis e criteriosos. Essas destinações demandam muita responsabilidade. Os colegas têm atentado também para isso. A gente tem desde iniciativas de produção maciça de álcool gel, quanto à dotação de hospitais da rede pública de aparelhos fundamentais para que as pessoas não venham a falecer, notadamente os respiradores. Então, assim, os colegas têm se esmerado no grau de engajamento, de comprometimento, e, de fato, nós temos aí um rol muito expressivo de beneficiários desses recursos, desses bens, e talvez eu deva aproveitar esse ensejo para dizer que essa reversão social ela está sendo avaliada no âmbito da instituição, porque os órgãos de controle externo têm insistido na destinação desses recursos a fundos públicos, notadamente ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. E aí eu chamo a atenção dos que me ouvem que, numa pandemia como essa, nós não podemos sujeitar os recursos disponíveis ao engessamento próprio da gestão dos que ingressam em fundos públicos. Nós precisamos muito do apoio social, notadamente da advocacia trabalhista, a essa iniciativa de reversão. Nós costumamos chamar reversão social de bens e recursos decorrentes da atuação finalística no Ministério Público. E nós temos que dizer também que, nesse contexto, a ação do Ministério Público é indissociável da ação da Justiça do Trabalho, porque muitos desses recursos estão sob o crivo do Poder Judiciário, em ações pelo Ministério Público propostas, e nós precisamos do aval dos juízes e juízas do trabalho, e eles também têm se mantido adstritos a essa responsabilidade social. E, Otávio, às vezes as coisas não se resolvem assim, né? Às vezes as coisas se resolvem mesmo, lamentavelmente, por meio da judicialização. E nós temos também já ações bastante efetivas, de grande repercussão social. Destaco aquela por meio da qual nós pretendíamos tutelar os trabalhadores de aplicativos. Me incomoda muito, como cidadão, saber que eu posso estar me protegendo às custas da exposição desses trabalhadores que vêm à minha casa fazer uma entrega. Isso me incomoda muitíssimo. Lamentavelmente, algumas liminares têm sido cassadas, mas nós temos insistido, por exemplo, na adequada proteção dos profissionais de saúde, esses verdadeiros heróis de carne e osso que estão aí na linha de frente do combate e muitas vezes expostos à negligência dos poderes públicos. Enfim, muita coisa se resolve substancialmente com reversões, mas também nós não podemos nos esquecer que há ações importantes na defesa da tutela da saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores, e nós também não podemos deixar de destacar a parceria, o engajamento dos juízes e juízas do trabalho. Perfeito, Zé Antônio. E acho que o advogado e a advogada trabalhista têm um papel importante nessa situação, porque quando temos uma discussão judicial ou mesmo um inquérito civil, nós vamos lá defender os interesses dos nossos clientes
mas às vezes nós precisamos orientar o nosso cliente para dizer, olha, o melhor é realmente encontrar uma solução aqui que se chegue a um consenso com o Ministério Público. E me parece que essa atuação criativa que você se refere, né, de todos os colegas aí no Brasil afora, é realmente bastante significativa, na medida em que, em vez da gente ficar discutindo uma destinação para um fundo, para o FAT, por exemplo, né, a gente possa trazer um resultado concreto num momento em que a sociedade brasileira necessita mesmo dessa atuação. Então, um dinheiro que chegue lá num pequeno hospital que precisa de um respirador, né, e aquilo possa ser comprado a partir de uma atuação decorrente de um processo judicial, é muito importante e muito interessante. Claro que traz uma responsabilidade enorme para o procurador do trabalho que atua na ação e para o juiz que vai ter que homologar também essa destinação. Mas muito obrigado aí pelas suas colocações. Ô, meu querido, e assim, faço questão de registrar que, de fato, quando nós nos deparamos com advogados, o que não é incomum, com advogados sensíveis à utilidade dessa reversão social, nós entramos em estado de júbilo institucional. Então, queria, de fato, agradecer, sim, porque muitas das nossas lutas têm natureza até pedagógica, né? Porque, às vezes, as pessoas estão desatentas à possibilidade de um acordo. Então, assim, com uma orientação adequada de um advogado sensível à causa, às causas sociais, tudo fica infinitamente mais fácil. Então, estendo aqui o agradecimento que fiz à magistratura, não poderia deixar de fazer, porque a atuação é indissociável, aos advogados, né? Naquela linha do que eu já havia dito, né? Sem advogado, sem juiz, sem procurador e por paridade de gênero aos correlatos entre as mulheres, a gente não consegue nada efetivamente, né? E eu tenho, assim, eu acompanho muito de perto, e esse trabalho do Ministério Público é fantástico, sensacional, e que não é de agora, não é só de agora da pandemia, é algo que já vem acontecendo, e essa questão pedagógica, e eu posso, já passou, já transitou em julgado, eu posso falar de um processo de um dissídio coletivo de greve dos sindicatos rodoviários daqui do Distrito Federal, onde houve condenação de multas, uma ação do Ministério Público, e o sindicato fez uma proposta ao Ministério Público do Trabalho para que convertesse aquele valor em prestação de serviço à comunidade, porque, afinal de contas, a comunidade é que tinha sido prejudicada com a ausência do transporte público coletivo. E o valor da indenização ele foi convertido em cursos gratuitos para a comunidade carente de informática. O sindicato tinha uma escola de informática e destinou vários, centenas, milhares de cursos para crianças e adolescentes, cestas básicas para instituições indicadas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, aquilo, durante quase um ano, o sindicato... E com um detalhe muito interessante, tanto a diretoria do Sindicato dos Rodoviários como a categoria fez isso de bom grado, porque sabia que aquele dinheiro, aquele recurso estava sendo destinado para quem realmente precisava. Então, não é de agora, esse processo, por exemplo, ele tem muito tempo, é daqui da 10ª região, e realmente foi assim, um benefício enorme para a sociedade brasileira, né? E só para dar uma informação agora, a MP 936, que estava na pauta do Senado, ela foi adiada para terça-feira. O presidente Davi Alcolumbre informou que ela é muito complexa, que recebeu mais de 1000 emendas e que o relator está trabalhando junto com outros senadores para poder construir um texto consensual. E aqui eu vou solicitar a quem está nos ouvindo, a ABRAT, a NPT, a Ana Matra, a SINAT, todos apresentaram emendas supressivas, apresentaram destaques em relação à MP 936, e hoje a ABRAT soltou uma carta aos parlamentares apontando as inconstitucionalidades, as ilegalidades e apontando também a ausência de conveniência
para que, neste momento de pandemia, a MP 936, que trata do auxílio emergencial, tenha os enxertos, os jabutis e o contrabando que foi feito, trazendo questões da 905 e que não tem nenhuma pertinência temática com a 936. Então, nós temos aí mais esses dias. Então, a ABRAT, junto com a sua diretoria e as associações, hoje passamos o dia encaminhando essa carta aos senadores para uma tentativa de convencimento em relação, porque tem pontos positivos, tem, mas tem os jabutis que eles precisam ser retirados, como, por exemplo, a questão da incidência de juros e correção monetária, que pela medida provisória e pelo que foi colocado, passa a contar a partir da condenação e não do ajuizamento e não do fato em relação ao ocorrido. Então, nós solicitamos aqui uma mobilização de quem está nos assistindo também. A carta está no site da ABRAT, já está na página do Facebook. Quem puder nos ajudar nessa mobilização, ela é muito importante, porque ela ficou para ser votada agora na terça-feira, no dia 16. Alessandra, é porque, de repente, parece que os legisladores se esqueceram de que, para se editar uma medida provisória, é preciso que haja concomitantemente urgência e relevância. Exatamente. Né? E o Supremo já disse que é inconstitucional enxertar comandos de natureza permanente em medidas provisórias, sobretudo quando dispõe sobre matérias já votadas na mesma legislatura. Então, assim, é de fato uma excrescência no processo legislativo. E o próprio deputado presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, já de ofício excluiu alguns enxertos em outras oportunidades ou se manifestou contrário a essa prática. Por isso, nós temos até, às vezes, apelado em nossas notas pela exclusão de ofício pela presidência da Câmara dos Deputados desses enxertos nas medidas provisórias. Sim, com certeza. José Antônio, tem uma pergunta aqui da Silvana Valadares. Ela gostaria de saber o que pensa a NPT, ela fala a NPT ABRAT, mas depois a gente fala sobre a ABRAT, você que é o nosso convidado. O que pensa a NPT sobre a proposta de implementar de forma efetiva a renda básica de cidadania, projeto de uma vida inteira do senador Eduardo Suplicy? Olha, as perguntas da Silvana costumam ser assemelhadas às perguntas de prova oral, né? Mas ela vai entender a brincadeira interna, porque eu sou fã incondicional da Silvana, que tenho orgulho de chamá-la de colega e o prazer de chamá-la de minha amiga. Nós estamos nos articulando, inclusive por iniciativa de um procurador de São Paulo, Patrick Maia Merizio, no sentido que nós possamos fazer uma audiência com o eterno senador, hoje vereador, Eduardo Suplicy. A NPT, quer dizer, obviamente que eu falo aqui como presidente e algumas questões demandam submissão à diretoria, né? Mas eu estou aqui fazendo uso da palavra e meus colegas certamente me permitirão, referendarão a afirmação que eu vou fazer. Eu acho lamentável que nós estejamos agora com a pandemia, com incerteza absoluta, quando, afinal, a pandemia alcançará o pico de contágio entre nós estejamos aqui a discutir, aqui no país, né, a discutir permanência do pagamento do auxílio emergencial, extensão do auxílio emergencial, já se cogitou de reduzi-lo, o que, a meu ver, seria uma indignidade, para R$200. Evidentemente que qualquer cidadão com mínimo de consciência social deseja que o país caminhe rumo à garantia de uma renda básica, em absoluta consonância com um princípio constitucional ao qual eu já me referi, que é o princípio da garantia do mínimo existencial. Vejo que nós estamos advogando, me permita essa expressão, a manutenção de um auxílio emergencial que representa metade do salário mínimo. E aí, volto a dizer, é lamentável que o governo
advogue a tese de que pobre custa caro e que a sociedade, sem maior reflexão, seja seduzida por esse discurso que, ao meu ver, é incompatível com a Constituição que assegura, como eu disse, um Estado democrático de direito vocacionado à efetivação da justiça social. Saiba, minha amiga, minha colega Silvana, que estou disposto a fazer a NPT aliar-se à causa que o eterno senador Eduardo Suplicy vem defendendo há décadas, né? Há décadas, acredito. É verdade. E o senhor você fala sobre o que pensam é que pobre custa caro, né? O pobre é destinado para ele a renda básica emergencial de um salário no máximo até 1.200, um auxílio emergencial de 600, mas em contrapartida, os bancos receberam na mesma época um aporte de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, na verdade, são os bancos que custam caro, mas o olhar é voltado para os bancos, para a economia e não para os mais pobres, para os mais vulneráveis, numa inversão de valores, aonde se coloca a economia adiante da vida, adiante da dignidade da pessoa humana, adiante dos direitos humanos. E outra coisa, Alessandra, discute-se até redução de salários, mas perpetua-se o início da discussão acerca da tributação das grandes fortunas. Exatamente, né? As medidas também provisórias tem esse... estão aí. As medidas provisórias estão aí para quê? Para suspender contrato, para reduzir salário, para alterar a jornada. E se insiste em não avançar rumo à tributação das grandes fortunas, nada obstante esta tributação, ao contrário da redução salarial, esteja constitucionalmente prevista. É realmente lamentável. E eu quero dizer, para ficar bem claro que a minha afirmação está pautada pela sensibilidade social, que a parcela majoritária e desvalida da população pode até não pagar o imposto de renda, algo que incomoda quem paga, mas paga um sem número de tributos, suporta um sem número de tributos indiretos que impulsionam a economia desse país. É verdade. Bom, continua nos acompanhando aqui vários diretores da ABRAT, o Vitor Noé, o secretário-geral está aqui, Gerson Fastovski, Arlete Mesquita, a vice-presidenta, a Benizete, que é do corpo docente da escola e que é a coordenadora da revista científica da ABRAT, a Martinha é nosso anjo da guarda, que é a secretária da ABRAT e que nos ajuda aí em todos os problemas, está acompanhando aqui, o Erazê, que também é do corpo docente da escola e vice-presidente da Associação de Advogados Trabalhistas de Jundiaí, a Aline, presidente da Aronatra, que é a Associação de Rondônia. Bom, nós temos mais 10 minutos de live e eu pergunto à Carla, que começou, se ela tem alguma questão para poder tratar e para a gente já partir para as nossas considerações finais, porque depois de um tempo o pessoal já começa a se cansar. A gente tem que sair com gosto de quero mais para depois a gente ter outra oportunidade. Carla. Eu quero ouvir do nosso ilustre convidado. Algumas capitais, alguns estados estão já flexibilizando alguns decretos, algumas restrições, o comércio está retomando com horários reduzidos, shopping center em várias capitais estão reabrindo também com horários reduzidos. Eu pergunto como e se é possível conciliar a proteção de direitos humanos fundamentais, como o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à livre iniciativa, em meio a uma situação imprevisível, uma situação que afeta a todos, mas que coloca o trabalho, e aí eu já faço também, emendo as minhas considerações finais, coloca o trabalho como a centralidade do ser humano, da vida do ser humano, porque depois da nossa saúde, que está sendo afetada, e todos nós corremos o risco, o trabalho e o direito ao trabalho, a ir para o trabalho,
as relações de trabalho, não importa de qual formato, todas foram afetadas com essa pandemia. E finalizo já para dizer o quanto é importante, você disse, e eu quero reafirmar, a importância de instituições como a Justiça do Trabalho, que já foi ameaçada, instituições como o Ministério do Trabalho, que foi fatiado, a importância do Ministério Público do Trabalho e, em especial, a imprescindibilidade, a essencialidade, a importância da advocacia trabalhista nesses tempos. Nós, advogados e advogadas trabalhistas, também sofremos ataques, por várias vezes fomos criminalizados, mas hoje as medidas provisórias, todas ou a grande maioria, tem o trabalho como pano de fundo e exige que todos nós que atuamos como construtores desse ramo de proteção aos direitos sociais, caminhemos de mãos dadas. Então, agradeço a sua participação e quero ouvi-lo, né, sobre esses direitos humanos fundamentais, como saúde, trabalho, e trabalho seguro, trabalho decente e seguro, em tempos de pandemia e em situações de retomada dessas atividades econômicas. Carla, eu me preparei aqui para expor alguns aspectos fundamentais de uma sequência de notas técnicas que foram editadas pelo Ministério Público do Trabalho, mais precisamente por suas coordenadorias temáticas nacionais, no momento em que a pandemia eclodiu no nosso país, né? Então, foram 10 notas técnicas e valorosíssimas, com sólida fundamentação, orientativas da atuação dos membros e das membras do Ministério Público do Trabalho, interligadas, multidisciplinares e exortando os empregadores a serem o mais sensíveis possível, né? No trato das necessidades pessoais, inclusive de natureza familiar, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, todas e todos podem estar absolutamente convictos. Inclusive, o Procurador-Geral do Trabalho declarou isso publicamente em recente entrevista publicada pelo Estado de São Paulo, que o Ministério Público do Trabalho se manterá atento à retomada paulatina, não pode ser abrupta, das atividades econômicas e certamente a instituição vai editar notas orientativas e não vai se furtar, se necessário, à judicialização, se perceber que o risco vai se aguçar. Vejo algumas demonstrações claras de negligência dos poderes públicos, né? Teme-se, sob aconselhamento da OMS, que o afrouxamento da quarentena, do isolamento social, leve o Brasil a um pico extraordinário de contágio. Então, os cidadãos e as cidadãs brasileiras podem estar convictos de que os procuradores do trabalho estarão atentos, sob a liderança do Procurador-Geral do Trabalho, para as orientações que se fizerem necessárias, a retomada paulatina das atividades econômicas e para a adoção das medidas administrativas e ou judiciais, inclusive de índole preventiva, que se façam necessárias. Como presidente de uma entidade de classe, eu preciso dizer que a NPT ficará também muito atenta à exposição a que ficarão submetidos os meus colegas de trabalho, porque é certo que eles proporcionaram à sociedade resultados muito positivos, muito expressivos, pautados pela supremacia do interesse público, trabalhando remotamente. E a NPT não vai permitir
que os seus associados e associadas se exponham como trabalhadores que são a condições que não sejam informadas pelo princípio da humanização dos serviços, da preservação da qualidade de vida. Nós acreditamos que é possível compatibilizar o interesse público com necessidades pessoais dos membros e das membras do Ministério Público do Trabalho. E vamos ficar atentos, como entidade de classe, a que as coisas se desenvolvam nesse sentido. O mesmo respeito, e acho que isso é um conforto para a sociedade, o mesmo respeito que a gente quer assegurar aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, nós também queremos que seja garantido aos próprios associados e associadas da ANPT. Muito obrigada, José Antônio. Otávio. Zé Antônio, também vou encerrar aqui minha participação, mas quero pedir para você uma observação. Você se referiu a essas 10 notas técnicas elaboradas aí pelos grupos de trabalho dentro do Ministério Público do Trabalho. Eu pude examinar, são realmente muito detalhadas, são várias questões que mostram a maturidade da discussão dentro da instituição e que mostram também como isso foi absorvido pela sociedade. Outro dia eu vi um programa aqui mostrando uma reportagem aqui em São Paulo da colheita de café no município de Caconde, né? E mostrava que uma série de medidas foram adotadas pelos produtores rurais exatamente em atendimento às recomendações do Ministério Público do Trabalho, em local onde há muita mão de obra. A colheita de café começa agora, né? Não tem mecanização por conta do relevo onde temos as plantações. Então, produção de máscaras por voluntários no município, sindicato rural fazendo exames admissionais, vetados beliches nos alojamentos, ferramentas individuais marcadas para que não haja compartilhamento das ferramentas, espaço alternado entre os trabalhadores nas ruas da plantação. Ou seja, estou trazendo aqui um exemplo, né? Esse trabalho do Ministério Público tem resultado, a seu ver, em boas práticas empresariais adotadas pelos empregadores em razão dessas notas técnicas e dessas orientações? Otávio, ainda há muito a realizar, né? Ainda há muito espaço por conquistar. Mas essas notas, elas têm natureza orientativa e conteúdo pedagógico. Eu estou convencido de que elas são fundamentais, né? Estou convencido que a gente dialoga com muitos empregadores de boa-fé. E para empregadores de boa-fé, essas notas têm especialíssima relevância, porque alguns empresários, de fato, estão perdidos, né? Estão tão aflitos pela situação vivenciada, que é quase cinematográfica, só que não provoca nenhum entretenimento. Então, assim, eu não tenho dados estatísticos para te expor, mas tenho certeza que se espraiam pelo país efeitos positivos dessas notas técnicas, né? E assim, não é uma questão só de orientar os empresários, né? Também há um acompanhamento e uma fiscalização constantes, né, do cumprimento dessas medidas cuja adoção se preconiza. Existe uma nota destinada, por exemplo, à prevenção do assédio, uma nota destinada especificamente a aprendizes estagiários, uma nota fundamental destinada aos trabalhadores domésticos, né? Nós temos um caso emblemático de uma empregada doméstica, integrante de um grupo de risco, que se contaminou, né? Porque os patrões haviam chegado de uma viagem internacional. A nota se preocupa com essa situação. As notas revelam todas, a par de muita qualidade técnica, uma sensibilidade extraordinária. E eu costumo dizer o seguinte: juízes, promotores de justiça e advogados precisam naturalmente de ciência e razão, mas precisam ainda mais de engajamento e sensibilidade.
Quem acredita na força e na relevância social do seu trabalho não o retarda, cumpre adequado e prontamente os seus deveres. Então, tenho muito orgulho de presidir uma associação que congrega colegas tão valorosos. Muito obrigada, doutor José Antônio. Eu lhe passo diretamente a palavra agora para as suas considerações finais. Faltou alguma coisa que você queira abordar? E já para a nossa despedida, para que a gente... Quando não falta nada, Alessandra, quando não falta nada, falta pelo menos um muito obrigado, né? Mas eu só queria Alessandra, falar uma coisa. Peraí, Zé Antônio, por favor, eu vou interromper e pedir para você falar uma coisinha para nós. É da escola? É possível a gente pensar em eventos conjuntos da Escola da Abrat aqui e a Escola da NPT? Amigo, eu falei que quando não falta mais nada, falta ao menos um muito obrigado, mas eu já ia falar da escola, né? A NPT tem uma escola, né? A escola, neste momento, vive um processo de reestruturação administrativa, porque o mandato dos integrantes de algumas de suas instâncias coincide com o da diretoria. Eu já publiquei os editais necessários à recomposição do conselho acadêmico e à assunção por algum colega ou alguma colega da condição de diretor pedagógico. Com as instâncias da escola todas montadas, nós vamos abrir outro edital para possível ampliação do quadro permanente e temporário do corpo de docentes, né? E, em seguida, vamos caminhar para as parcerias. E é evidente que essa parceria histórica que nós temos com a Abrat se estenderá para a escola, né? E, assim, eu gostaria muito de dizer que é desejo da atual diretoria que a escola se ponha a desenvolver atividades de reciclagem dos próprios procuradores e procuradoras do trabalho. Também é meu desejo que a escola tenha, meu desejo não, o desejo da atual diretoria, isso inclusive é fruto de um compromisso assumido perante o Colégio de Associados no processo eleitoral recentemente findo, é desejo da atual diretoria que a escola tenha um projeto social que funcione como agente de difusão do alcance das nossas atribuições na sociedade e nos meios acadêmicos, até para servir como um despertar de vocação. Como é bonito imaginar que pela atuação, por força da nossa atuação, bacharelandos vão desejar ser advogados trabalhistas, procuradores do trabalho. E também é nosso desejo ter uma produção literário-científica acessível a custo zero. Tudo a depender, evidentemente, da consumação dos esperados efeitos positivos das atividades da nossa escola. Então, estejam certos de que vocês oportunamente serão contatados na perspectiva de celebração de um convênio ou de uma parceria que garanta o êxito das atividades da nossa escola. E eu quero dizer outra vez, muito obrigado, falar da imensa honra. Eu vou confessar a todas e todos que ora me ouvem, que eu confessei a esse grupo seleto de interlocutores que temia um pouco a minha participação na live, é a primeira que realizo como presidente. Eu tenho experiência docente, mas num tempo anterior a essa implementação de ensino à distância, e eu espero que os meus interlocutores digam no fim que nem parece que ele temia tanto a realização da videoconferência. Muito obrigado, de verdade. Foi ótima, foi desempenho excelente. Muito obrigado. Maravilhoso, foi uma surpresa saber que é a primeira live que você participa, porque realmente estava muito à vontade aqui. Muito à vontade. Como presidente da NPT, né? Mas a própria posse foi uma espécie de live, né? Foi uma espécie de live. E toda a campanha se desenvolveu nesse sistema de presença virtual. Pode parecer um paradoxo, mas é a nossa realidade, uma realidade de presenças virtuais. E que bom que a gente
possa continuar com presenças virtuais, para que a gente possa fazer eventos como esse, para que a gente possa estar continuando no diálogo, na mobilização, porque é através dessas plataformas que a gente consegue dar continuidade ao nosso trabalho. E, bom, só me resta agora agradecer imensamente a deferência de nos ter concedido essa aula magnífica, esse bate-papo aqui, de uma forma tão leve, tão descontraída, mostrando todas as preocupações, mostrando todos os trabalhos, incentivando as pessoas que estão nos assistindo a usar das suas criatividades, estudarem, se aprofundarem, se conscientizarem, para que a gente possa trabalhar em busca de um mundo, em busca de um país com menos desigualdade social. Muito obrigada, e eu faço esse agradecimento em nome de toda a diretoria da ABRATE, e aproveito aqui para poder enaltecer o trabalho do Otávio e da Carla à frente da escola. Realmente a escola está fazendo nessa gestão um trabalho incrível, um trabalho dinâmico. Essas lives, esse projeto das lives tem sido sucesso total, sucesso retumbante de público, né, Carla? Como diz o Roberto Paraíba, nosso ex-presidente, todas as semanas, às 17 horas, terça e quarta-feira, sempre tem as lives da ABRATE com temas interessantíssimos, pessoas capacitadíssimas e que realmente têm feito a diferença. Todas as lives da ABRATE ficam salvas no YouTube para que as pessoas possam buscar no YouTube da ABRATE, também salvas aqui no Facebook e no site da ABRATE, para que a gente tenha esse material aí para o período pós-pandemia. É um período que nós estamos vivenciando, que nós estamos produzindo material para que todas as pessoas possam também ter acesso a isso no pós-pandemia. Então, muito obrigada a participação de todos e todas, a todos vocês também. E agora chegou o momento do anúncio. Eu queria aproveitar o meu espacinho aqui ainda para poder informar para vocês que amanhã, anunciar que amanhã, às 17 horas, horário do Brasil, vai acontecer um evento da ALAU, que é a Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas, entidade que a ABRATE é filiada, que a ABRATE é parceira, em conjunto com a ANAD, que é a Associação Nacional de Advogados Democráticos, é uma instituição do México. Então, a realização da ALAU com a ANAD, amanhã, 17 horas, horário do Brasil, e o tema será Crises e Rebeliões, 2020 nos Estados Unidos, uma leitura com a América Latina. Esse evento tem o apoio da ABRATE e vai ser transmitido tanto na plataforma da ALAU e da ANAD que eles disponibilizaram, e com o apoio da ABRATE será transmitido simultaneamente aqui pelo Facebook da ABRATE. Então, amanhã, às 17 horas, será em espanhol, tem palestrantes renomadíssimos que vão estar tratando. A conferência de abertura será feita pela Luísa Gomes Duque, que é a presidenta da ALAU, Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas. Eu acho que será um evento imperdível. Eu já reservei a minha cadeira na primeira fila, já está lá a minha bolsa e o meu casaco segurando essa primeira cadeira. Todos convidados. Você também, José Antônio, se quiser nos dar a honra, vai estar sendo transmitido. Alessandra, posso quebrar o protocolo só para não deixar passar despercebida uma informação, porque só agora, relaxado totalmente, eu acessei o chat. E eu tenho que parabenizar a Carla pelo futuro aniversário. Porque já no dia 15, porque já que eu vi, eu perderia o sono se não desse publicamente os parabéns a ela, que tanto se empenhou para que as minhas perguntas, muitas, pré-live fossem respondidas. Muito obrigado. Parabéns, Carla. Tudo de mais extraordinário para você, viu? Parabéns, Carlinha. Depois vai ter parabéns virtual para você. Você é incrível, realmente. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e todas. Vamos nos despedindo aqui. Até amanhã no Facebook da ABRATE. Na próxima semana, mais 2 lives da ABRATE. Grande beijo para todos e todas. E vamos aproveitar esses dias aí até terça-feira para continuarmos a mobilização em relação à medida provisória 936. Está a carta aos parlamentares da ABRATE, está no site da ABRATE. O Erazi até colocou aqui no link,
nos comentários para poder facilitar o acesso. Então, é muito importante essa continuidade de mobilização e do convencimento dos parlamentares em relação a 936. Tenham todos uma excelente noite, um bom feriado para todos. Obrigado. Tchau. Tchau.